Fala rapaziada, eu tô aqui hoje com o nosso amigo David Bryan. Como que você tá, David? Tô bem, graças a Deus. Então, o tema que nós vai trazer hoje é sobre esporte. Nada menos que trazer esse cara que trabalha na academia, é envolvido com esporte, treina time de basquete aqui no colégio. E a gente vai fazer algumas perguntinhas pra você dar sua opinião e é isso. Beleza. Primeiramente, qual é o seu esporte favorito? O que eu mais acompanho é basquete. Basquete? É... E quem te inspirou a começar a querer jogar basquete, a seguir nesse esporte? Quando eu comecei a me interessar nesse esporte, o jogador que mais me chamou a atenção foi o Kyrie Irving. Na época ele jogava no Celtics, entendeu? E através dele eu conheci esse esporte e comecei a consumir cada vez mais conteúdo sobre e acompanhar mais o esporte. Esse Entendi. E você, como já jogou, agora você treina time também, como que você lida com a pressão antes de uma competição importante ou antes de qualquer competição? Cara, tipo assim, eu sempre consegui lidar bem com a pressão, não sentia muito, mesmo quando eu ia jogar, né? Assim, por exemplo, tamo lá jogando e pá, tô tranquilão, mas aí eu erro alguma coisa muito fácil, aí eu começo a sentir pressão. Aí eu precisava fazer alguma coisa, tipo, absurda pra poder ficar tranquilo de novo. Isso foi quando eu era jogador. Mas quando eu passei pro lado do técnico, aí a pressão começou a ser um pouco diferente. Entendeu? O medo de errar no sentido de às vezes fazer uma troca no jogo ou montar uma estratégia que ia dar errado, entendeu? Então, quando eu passei pro lado técnico, aí eu comecei a sentir mais pressão do que quando eu jogava. Até porque também o resultado do jogo passou a não depender apenas de mim, né? Tipo, diretamente no caso, né? Porque, querendo ou não, quem tá lá na quadra é o jogador. Então, quando eu tava como jogador, o resultado, entre aspas, dependia de mim, né? Agora, como técnico, não dependia mais, dependia do cara que tava lá dentro pra jogar. Então, aí a pressão muda um pouquinho também. Então, acho que saber lidar com a pressão depende de cada pessoa, a forma como ela vai fazer isso. Às vezes, sei lá, mastigar um chiclete, isso me ajuda muito. Tá sempre com uma garrafa de água, por exemplo, bebendo água. Então, cada um tem sua forma de aliviar a pressão. Entendi. Pô, e como você equilibra a sua vida, tipo, do esporte com as outras coisas? Como que você lidava com isso? Quando você jogava, principalmente? Cara, quando eu jogava, era bem tranquilo, até porque na época eu tava no ensino médio, ensino fundamental e ensino médio. Então, eu saía da escola e ia pro CT. Então, não era. Como eu não tinha mais nada pra fazer além disso, era bem tranquilo pra mim. Eu ia pra escola de manhã, passava o dia estudando, de tarde ia pro CT, passava a tarde treinando, ia pra casa, chegava em casa de noite, jantava, dormia, no outro dia repetia tudo de novo. As atividades, trabalho que tivesse pra fazer, eu fazia no tempo livre que eu tinha. Ou às vezes fazia até durante a aula, tipo, agora a gente tá aqui na aula de português, próxima aula de matemática, eu tenho uma tarefa de matemática para entregar. Então aqui na aula de português estou fazendo uma tarefa de matemática. Tem que gravar trabalho, algum vídeo, ou fazer uma maquete, alguma coisa. Aí eu fazia à noite quando eu chegava em casa. Essas coisas assim. Hoje, pra mim é um pouco mais difícil, porque além de estudar, eu tenho trabalho também, né? Ou melhor, além do trabalho eu estudo. E aí, tentar colocar algum esporte nesse meio fica um pouquinho difícil de conseguir equilibrar, entendeu? Mas a gente vai tentando, sempre tentando obedecer os horários ali, tipo, é uma parada que eu faço pra poder conseguir fazer tudo. Tento colocar horários pra fazer as coisas, entendeu? Então, é isso aí. Entendi. E além do basquete, você se interessa por algum outro esporte ou outra atividade física? Cara, eu gosto muito de todos os esportes, na verdade. Que eu já pratiquei, obviamente. Os que eu não pratiquei não tem como eu saber se eu gosto ou não. Futebol, futsal, vôlei, handball. Handball eu gosto muito, inclusive já joguei também. Musculação, entendeu? Academia, essas coisas. Então eu gosto bastante, entendeu? De todos esses que eu já tive pelo menos algum tempo de prática. Entendi. E, pô, agora que o esporte, as coisas estão ficando mais avançadas, mais tecnologia, pá. Que você acha, tipo, do uso da tecnologia no meio do esporte? Tipo,
como nós temos no futebol, né, o VAR, como que você acha isso? O que você acha sobre a tecnologia no esporte? Cara, a tecnologia, ela, assim como em todos os outros aspectos da vida, né, pro esporte ela também veio para ajudar o atleta, né? Seja ali com o VAR no futebol para poder decidir, para poder auxiliar o juiz ali a ver se foi um pênalti, se não foi, se foi um gol, se não foi, entendeu? Para poder tirar essa dúvida do juiz, né? A gente tem outros esportes também que a tecnologia auxiliou. Por exemplo, ciclismo. As bicicletas de hoje em dia nem se comparam com as bicicletas de antigamente, pô. Tanto que hoje em dia tem bicicleta que é mais cara do que carro, tá ligado? Pô, uma chuteira de hoje em dia comparada a uma chuteira na época do Pelé, por exemplo, pô, um absurdo de diferença. E isso vai em todos os esportes, pô. No basquete você tem diferença entre os tênis, você tem diferença das bolas que eram usadas. No handball hoje em dia você tem material diferente para ajudar a bola não escorregar da mão. No atletismo, infinitos tipos de roupa, de sapatilhas, de equipamentos, entendeu? Que tudo isso foi a tecnologia que proporcionou para que o esporte pudesse avançar, entendeu? Então acho que é muito bom a tecnologia no meio esportivo, entendeu? Para poder sempre avançar, para o esporte poder sempre estar avançando. Pô, entendi. E como você enxerga seu esporte, tipo, daqui a alguns anos, e não só seu esporte, como outros esportes também? Cara, assim, é difícil você colocar assim, o meu esporte daqui a 5 anos, pô. Por exemplo, o esporte que eu mais gosto é o basquete. Só que no Brasil o basquete ele não tem uma visibilidade tão grande. Hoje em dia até tem, mas nem tanto, até porque Brasil, país do futebol, pá, querendo ou não, o futebol tem mais visibilidade do que um basquete, por exemplo. Então, pô, o que eu espero é que daqui a alguns anos o basquete tenha tanta visibilidade quanto, entendeu? A musculação para poder sempre avançar, para o esporte poder sempre estar avançando. Pô, entendi. E como você enxerga seu esporte, tipo, daqui a alguns anos, e não só seu esporte, como outros esportes também? Cara, assim, é difícil você colocar assim, o meu esporte daqui a 5 anos, pô. Por exemplo, o esporte que eu mais gosto é o basquete. Só que no Brasil o basquete ele não tem uma visibilidade tão grande. Hoje em dia até tem, mas nem tanto, até porque Brasil, país do futebol, pá, querendo ou não, o futebol tem mais visibilidade do que um basquete, por exemplo. Então, pô, o que eu espero é que daqui a alguns anos o basquete tenha tanta visibilidade quanto, entendeu? A musculação também é um esporte que eu acho muito maneiro. Que até pouco tempo as pessoas também tinham até certo preconceito com quem praticava musculação, entendeu? E hoje em dia é um esporte que vem ganhando cada vez mais visibilidade, entendeu? Então, para esses esportes assim, eu espero que eles tenham mais visibilidade e o esporte em geral, né? Até porque no Brasil o esporte não é tão valorizado como deveria, entendeu? A gente tem em vários outros países, a gente pode perceber que o esporte ele tem um certo apoio, uma certa visibilidade. Você percebe isso nas Olimpíadas, por exemplo, que a gente acabou de ter, entendeu? Que os esportes que valorizam, os países que valorizam os esportes da maneira que deve ser valorizado, eles tiveram um desempenho maior, né? Uma maior quantidade de medalhas recebidas, enquanto os países que não tiveram, né? Então, o que eu espero para o esporte em geral no Brasil é isso, né? Que ele ganhe mais apoio, mais visibilidade e tudo mais. Pô, entendi. E um conselho que você dá para os jovens de hoje, para as pessoas de hoje, para continuar no esporte ou para começar a fazer algum esporte? Cara, primeiro de tudo, né, a atividade física, né, a prática esportiva, praticar algum esporte, sempre vai fazer bem para sua saúde, pô. Então, mesmo que você não queira ser um profissional naquilo, entendeu? Você faça só pela recreação, entendeu? Mas faça, porque isso faz bem para sua saúde, isso vai te fazer bem, entendeu? E para você que busca ser profissional nessa área, né, ganhar dinheiro com isso, ganhar sua vida com isso, não desista, entendeu? Procure apoio de quem te apoia, né? Muitas pessoas elas não têm muito apoio, às vezes da família e tal, mas procura não desistir, sempre seguindo aquilo que tu quer. Se tu quer ser jogador de futebol, vai treinar para aquilo, foca naquilo. Se tu quer ser treinador de basquete, treina com isso. Tu quer ser fisiculturista, foca naquilo, entendeu? Se quer ser corredor, aqueles caras que faz salto com vara, essas coisas assim, ginasta, foca naquilo também que tu quer fazer.
E tu vai passar por dificuldade, pô, aqui no Brasil principalmente, porque tu não vai ter o mesmo apoio que tu teria se tu estivesse em algum outro país que dá realmente valor a essas coisas, entendeu? Mas o importante é você não desistir, sempre procurar se dedicar naquilo que tu quer fazer e bora pra cima. Entendi. E às vezes a pessoa pode até ter o talento, mas ela não tem o apoio suficiente, né, da família, dos amigos, parentes, não tem aquele apoio, aquele incentivo. E tipo assim, só pra finalizar, fala de quando você jogava, qual que foi a vitória que mais marcou a sua carreira aí, quando você jogava? Pô, então, pelo fato de eu ser adventista, eu não conseguia participar da maioria dos jogos importantes, né? Então eu participava às vezes ali. A maioria que eu participava era amistosos, que aconteceu durante a semana ou num domingo. Jogos oficiais mesmo, se acontecesse num domingo ou durante a semana, eu participava. Então, pra mim, todas as vezes que a gente ganhava algum jogo assim que eu estava jogando, pra mim era sempre muito importante. Até porque nos jogos que realmente importavam bastante, a maioria eram nos sábados, só como eu não participava. Então, sempre que eu podia participar, eu sempre dava tudo que eu podia, entendeu? Tudo de mim durante o jogo, pra poder levar a vitória. Então, sempre que a gente ganhava, pra mim era muito importante, entendeu? Particularmente, a sequência de vitórias que a gente teve em 2019, que levou a gente para o campeonato estadual, para mim foi muito importante também, entendeu? Infelizmente, nos últimos jogos eu não pude participar, eu estava com a lesão, tinha quebrado o dedo, então eu fiquei uns dois meses e meio afastado, que foram os últimos jogos para a classificatória, mas graças a Deus e ao esforço do time a gente conseguiu se classificar. Mas para mim, durante essa época, todo jogo que eu ganhava, para mim era muito importante, porque era uma forma de eu me manter no time, né? Mostrar que eu era importante para o time, mesmo não podendo participar dos jogos que eram realmente importantes, entendeu? Pô, entendi. É, rapaziada, foi isso a entrevista. Pratiquem esporte que faz bem e tamo junto. Até a próxima.